Óbvio, o debate com Márcio Mota. É o óbvio pela internet, você internauta dando a sua opinião, fazendo o seu comentário, participando com a gente também desse bate-papo. O Lúcio Bondade quer falar com a gente sobre o óbvio, né, que é a educação. Educação, o tema que você quer trazer? Pode ser, educação é um tema praticamente hoje mandatório no planeta. Porque o país que não investe em educação, na verdade, não cresce. Ele fica subserviente a todos os outros países que podem produzir alguma coisa que ele não tem capacidade para isso. E você vê, por exemplo, experiências onde, por exemplo, países como a Coreia do Sul investiu pesado em educação, investiu nos professores, investiu em meios de, por exemplo, de aumentar o ensino em si e valorizar o estudante em si em termos de aprendizado. E a diferença é brutal. Você vê que eles têm um polo tecnológico assim maciço em relação aos outros países do mundo, exatamente em função desse investimento em educação. Aqui resume-se o investimento em educação a exclusivamente o quê? Botar a criança no colégio, como se o prédio em si pudesse gerar a educação em si. O professor, por exemplo, ele é mal preparado no Brasil e põe a culpa nos pais. Você tem uma estatística, pesquisa recente, onde os professores maciçamente votaram que a culpa do estudante não aprender é do estudante e dos pais. Como se a criança nascesse com conhecimento e ela se recusasse a utilizá-lo. Na verdade, a questão toda é transmissão desse conhecimento. Esse investimento não acontece. Muitos professores não têm nenhuma técnica de pedagogia ou de aprendizado de como transmitir a informação. Segundo, investe mais no volume daquilo que tem que ser ensinado, quando na verdade deveria ser investido o quê? Na capacidade de você absorver e entender o conceito em si. E isso é muito grave. Você vê, nós temos um país onde as pessoas são aprovadas sem serem capazes de ler um parágrafo. Não é capaz de ler metade de uma página de um livro, às vezes. Como é que o indivíduo que não lê vai ser capaz de continuar aprendendo após a aula? Ou até ler, né, doutor? Mas apenas ler sem compreender, que é mais grave ainda, entendeu? Exatamente. É ler o cara, ele faz a associação do lé com cré, no entanto, não entende o que significa. a interpretação. Uma estatística recente diz que nós temos 75% de analfabetos funcionais. Ou seja, o sujeito é capaz de ler sinais, palavras isoladas, mas não é capaz de compreender o texto. Assina um nome. Isso não é um indivíduo educado, não é um indivíduo preparado para o mundo que está agora. Então a ilusão de dizer, temos um monte de crianças no colégio. O óbvio da questão é que elas estão apenas dentro de prédios, confinadas ali, recebendo toneladas de informação, que elas às vezes não têm a menor ideia de onde vai empregar aquele conhecimento. Então qual é a vantagem tecnológica que você pode dar a um país quando a população não está sendo preparada para isso? O mérito, por exemplo, no aprendizado foi destruído. Tanto para o aluno quanto para o professor. Para o aluno quanto para o professor. Não faz diferença ele melhorar a qualidade daquilo que ele está dando, porque, na verdade, não vai ser valorizado e esse processo não vai ser contínuo. Então, há muitas coisas óbvias a mudar na educação do país. Entendeu? A gente viveu um momento em que a aprovação automática foi a grande questão do problema. Que isso, que absurdo. Uns defendiam, outros criticavam. E a grande verdade é que a aprovação automática era só parte de um sistema, parte de um projeto apresentado pelo professor Darcy Ribeiro, se eu não me engano, né, com os CIEPs e tudo mais à época, né, e o governo César Maia, né, que eu canso de dizer que ele é dono do meu amor e do meu ódio, né, porque foi o melhor voto que eu dei, também o pior voto que eu dei na minha vida, né, porque a primeira gestão dele, a segunda, todos aqui concordamos que ele começou realmente fazendo um trabalho muito sério, muito digno, muito correto aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas depois também foi, né, terrível. E então se pegou no finalzinho disso, essa questão. Mas isso é o quê? Para cumprir números? Para poder dizer estatisticamente que os alunos no Brasil agora têm acesso, são aprovados, têm curso superior, têm segundo grau? Pois é, mas quem cair na mão de um profissional desse? Sobre isso, eu sou professor, então, há muitos anos, e educação em números e estatística vai até um certo ponto, para você ver determinados crescimentos. Mas, como Lúcio falou em relação à qualidade
Não, a qualidade ela não é medida nesse sentido. Porque você pode fazer milhares de provas, mais fáceis, mais difíceis, e fazer uma prova mais fácil e dizer melhoramos a partir de uma prova mais fácil e ninguém avaliar as provas anteriores e comparar. Então você tem que tomar muito cuidado. A questão do critério. A questão da qualidade, a questão qualitativa, essa expressão técnica, na educação, ela está sendo muito pouco discutida no Brasil, de uma maneira geral. Não só no Rio de Janeiro, que a gente acabou de falar, da questão da aprovação automática, mas você vai ver esse problema em outros estados, talvez até mais graves. E detalhe que, para quem de repente está vendo, mas não existe mais aprovação automática, sim, o atual prefeito, ao assumir, cortou a aprovação automática, mas isso também não representa absolutamente nada. Entendeu? Porque se corta a aprovação automática com o sentido de passar a ideia de que, olha, resolvemos o problema. Era aprovação automática, pronto, não é mais. E aí a gente continua com a aprovação não automática, entendeu? Quase automática. Mas a ida ao colégio continua sendo automática, obrigatória. Os alunos são obrigados a ir ao colégio. E eu digo obrigados, e de repente a pessoa se assusta, porque na verdade deveria ser prazeroso ir ao colégio. Né? Mas se você não for na aula, se você não passar de ano, eu te dou o castigo. Mas a curiosidade não é levada em conta. E não é isso. O interesse do aprendizado não é levado em conta. Não há estímulo à curiosidade do aluno. Você tem que cumprir um programa pré-estruturado, feito por alguém que, na verdade, não sabe. Ele encheu o programa de informações daquilo que vai ser cobrado, mas, na verdade, não tem nem fundamento de por que ainda está se dando o mesmo programa, que às vezes tem mais de 10, 15 anos. Entramos no século XXI e continuamos com o programa do século XX, que às vezes nem atende ao profissional que vai ser formado no final, naquele indivíduo que quer trabalhar. Eu vejo aí duas questões que são também, acho que, muito sérias. A primeira delas é, o que motiva um professor hoje a entrar numa sala de aula? O que motiva uma pessoa a se tornar um mestre, a querer entrar numa sala de aula para trabalhar? A gente lida muito com professores. Esse número, né, Lúcia? Não, é muito pequeno, porque a pessoa tem que ter um prazer enorme de estar lidando com 30, 40 pessoas numa sala de aula. Ela tem que reconhecer o seu próprio valor, ou seja, tem que ter uma autoestima muito elevada, uma consciência do próprio papel, de que ela está ali realmente tentando transformar o mundo, fazendo o seu melhor para aquelas 40 criaturas que estão dentro da sala de aula. E isso se multiplica, porque não se trabalha só com uma turma, nem só numa escola, não é? E quer dizer, o que motiva um professor hoje em dia? Ele é desrespeitado pelos alunos, ele é desrespeitado pela sociedade. Muitas vezes eu vejo professores que dizem, eu queria ser algo, mas como eu não pude ser algo, entendeu? Eu vou ser professor. Então, é um ciclo vicioso péssimo, onde se traduz uma pessoa que não tem uma capacitação, que é a grande maioria, infelizmente, tentando sobreviver, porque o trabalho dele é só isso, quer dizer, é um meio de ganhar um salário no final do mês, não é? E deixa de ser uma pessoa notável criando outras pessoas notáveis. Então, essa é a primeira coisa. A segunda eu sou obrigada pelo Estado a colocar meus filhos na escola. Se eu quiser educar minhas crianças dentro de casa, eu não posso, por lei. Minha filha me perguntou, mãe, eu sou obrigada a ir à escola? Sim, você é. Por quê? Porque se eu não te colocar na escola, é possível que o Estado venha e diga que eu não sou capaz de cuidar de você. Esse é um debate bem sério. Gente, isso é sério. O nosso tempo é curtinho, você pode continuar participando com a gente, deixando a sua sugestão aí nos comentários do YouTube ou de onde você tiver encontrado a gente, ok? É o óbvio e continue conosco.